de número 4 e o versículo também de número 5. Então, no terceiro dia, Abraão levantou os seus olhos e viu o lugar de longe. E Abraão disse aos seus servos: ficai aqui com o jumento, e eu e o menino vamos adiante para adorar, e voltaremos a vós. Senhor Deus, eterno Pai, estamos aqui diante da Tua palavra e te pedimos, venha falar, ministrar aos nossos corações. Nós já te adoramos com os louvores, com a adoração, com os testemunhos, com a oferta, com o dízimo, e agora te pedimos, ministra sobre nós a Tua palavra, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém e amém. Toma o seu assento. Eu quero louvar a Deus pela vida do pastor desta congregação, que é o pastor Lucas, e também os demais obreiros que aqui estão. Me sinto muito honrado de poder assumir este altar essa noite para pregar a palavra de Deus. Na verdade, vocês ouviram dizer aqui que eu sou o reserva, né? Tinha o titular que ia pregar, né? E hoje eu sou o reserva que vou estar ministrando a palavra do Senhor, amém? Mas antes eu queria pedir somente que a minha esposa se colocasse de pé agora. Eu quero ler um versículo aqui, pode se colocar de pé, por favor. E o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, eu farei para ele uma ajudadora adequada para ele. Amém? Hoje é aniversário dela, irmãos. Ela está, as irmãs não gostam que fala a idade, né? Mas ela está fazendo 41 anos de idade, e já é a terceira ou quarta vez que nós comemoramos em Limeira. A terceira vez que nós viemos aqui pregar e nós comemoramos o aniversário dela aqui. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, por esses 30 anos que nós estamos ladeando um ao outro, que o Senhor nos conserve neste amor, renovando a cada dia, amém? Nós temos 4 filhos, vamos ser avós agora, em nome de Jesus, no mês que vem agora, e eu quero louvar a Deus pela sua vida, amém? Eu acredito que assim como Deus olhou para Adão, Ele olhou para mim e falou: não é bom que o Anderson esteja só. Falei com certeza, né, meu amor? Eu te amo, amém? Tome o seu assento. Pode aplaudir, irmão. Esses dias, antes de pregar aqui, esses dias eu estava num jantar com os irmãos aqui de Limeira e fiz uma declaração para ela. E o propósito é incentivar os maridos, tá bem? Depois você cobra o seu marido em casa, fala para ele pedir uma oportunidade aqui no altar, e eu tenho certeza. Amados, nós somos missionários, estamos em Portugal. E eu estava olhando o andamento do culto e vendo falar sobre missões. Às vezes falar sobre missões é tão fácil, né? E principalmente quando nós olhamos para o continente europeu. Quando nós olhamos para o continente europeu, a primeira coisa que vem na nossa mente é o luxo, não é verdade? É as regalias, o dinheiro, não sei o quê. Mas lá em Portugal, no continente europeu, aliás, em toda a Europa, nós falamos que só anda feio quem quer. Porque a roupa lá é barato, o sapato lá é barato, as coisas lá são baratas. Agora, porém, a diferença do continente europeu com o Brasil, que nós vivemos aqui, que vocês vivem aqui, é que a mídia aqui, ela divulga muito o lado ruim do Brasil, né? Então, as pessoas, quando vai ver um jornal brasileiro, automaticamente só vê catástrofe, só vê morte, assassinato e tal. Quando você vai assistir um jornal europeu, o que é que você vê? Você vê só glamour. A última propaganda que teve de Portugal aqui no Brasil foi um paraíso além do oceano, né? Um paraíso além do oceano. E quando nós pegamos essas informações, nós queremos enxergar uma realidade que não é tão real como a mídia mostra. Até mesmo porque a Europa, ela quer que os turistas vão para lá. Elas querem que os imigrantes vão para lá. Então, se ela fazer uma mídia como o Brasil faz, vai acontecer o que está acontecendo no Brasil. Os imigrantes não querem vir para cá. Os turistas europeus, americanos, eles não querem passear no Brasil. Por quê? Eles acreditam que chegando no Brasil, no primeiro semáforo, ele já vai ser assaltado, ele vai ser assassinado, porque é essa a imagem que vende. Agora, porém, eu posso falar para você com muita propriedade. São 17 anos que nós estamos no campo missionário lá em Portugal. Aqui eu estou vendo os irmãos falar sobre o Natal missionário, e lá todo ano nós fazemos o Natal missionário. E talvez você vai ficar surpreso. Portugal tem favela, Suíça tem favela, França tem favela, tem morador de rua, tem mendigo. Aonde você for no planeta Terra, você vai encontrar algum tipo de miséria alojada.
E nós que trazemos aqui um vídeo, o pastor Lucas falou comigo ontem, e tem 3 vídeos aqui que eu enviei para ele, que é do Natal Missionário do ano passado. Do ano passado, nós saímos para a rua, agora eu chego lá em Portugal agora, e o que eu faço? Eu vou orar a Deus, e Deus vai me mostrar a invasão, a favela, que é para a gente fazer o projeto. Então, alguns dias antes, agora que eu chegar em Portugal, eu já vou fazer isso. Eu saio pela favela, invado aquela favela, vou bater de porta em porta, e ver a realidade das famílias, aqueles que são drogados, aqueles que precisam realmente de ajuda, aqueles que têm filhos, e ali eu faço o cadastro deles. E antecedendo 3 dias o Natal, nós saímos com a cesta básica da igreja. O ano passado foi 73 cestas básicas de Natal que nós arrecadamos e fomos lá entregar para eles. Nessa entrega, nós levamos a igreja toda, porque eu não quero que a igreja só contribua ou só doe os alimentos, mas eu quero que a igreja tenha esse contato, essa experiência de estar tendo contato com essas pessoas. Então, 3 dias antes, nós vamos para lá e fazemos um culto. Nós levamos os sons, os instrumentos, o ministério de louvor, e nós fazemos um culto ali, e o nome do Senhor é glorificado. Então, eu queria pedir ao irmão ali do som que passasse esse vídeo para você ver um pouquinho da realidade do continente europeu, lá em Portugal. Está virado a câmera, né? Isso é uma invasão, aquele de amarelo lá sou eu. É aí que eu passo fazendo o cadastro das famílias. Aí, nessa invasão, é a invasão de Santa Marta, está mais ou menos uns 2 quilômetros da onde nós moramos. E tem aí, no mínimo, 1000 famílias morando aí nessa favela. No Brasil ou em outro lugar, desconhece quando se fala Europa, quando se fala Portugal, país primeiro mundo, mas esse aqui é um mundo surreal, quase fantasma no meio da nossa sociedade. Mas aqui é onde nós estamos entrando, estamos invadindo, para propagar que Jesus, ele não faz acepção de pessoas, amém? Contribua um pouco com essa obra, eu tenho certeza que as bênçãos de Deus estará sobre a sua vida. Esgoto a céu aberto, a energia é clandestina, a água é clandestina. Amém? Passa o outro vídeo. Esse barraco é nessa invasão. Lá naquela cama tem um senhor que ele é deficiente físico, ele mora sozinho, ele não tem banheiro na casa dele. E nós estamos ali, quando nós fomos fazer o cadastro, esse é o dia da entrega da cesta básica. E nós estamos ali com parte do Ministério de Louvor, adorando o nome do Senhor e fazendo um culto na casa dele. Ele não consegue levantar. Esses aí são os mesmos irmãos que cantam na igreja, que pregam na igreja. Nós estamos aqui com esse projeto missionário, e como eu disse aos irmãos, há coisas que tocam o nosso coração. Eu encontrei o senhor Domingos ontem andando de canadiana, de muleta, que era deficiente, e eu falei que vinha na casa dele, e hoje nós viemos trazer a cesta básica, e vemos aqui a realidade dele, a qual você está vendo aí através do vídeo, e nós sempre falamos que o nosso Deus, ele não faz acepção de pessoas. Então, você que é um agente missionário, você da Secretaria de Missões, você que é contribuinte de missões, continue investindo nessa obra, pois eu tenho certeza que Deus vai fazer grandes coisas sobre a sua vida, sobre a sua casa. E acredite, tem alguém que o coração ainda está incendiado por missões. Estamos aqui com uma grande equipe, a igreja está aqui adorando, exaltando, trabalhando, e isso tudo é fazer com que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, Senhor Luiz? Que essa palavra, esse hino que nós cantamos, fica no coração do Senhor. E a Bíblia diz que todos nós, um dia, nós vamos ter que confessar Jesus como nosso Salvador, pois nós sabemos que o nosso Deus é o Deus criador de todas as coisas. E nós viemos aqui com este propósito, de deixar a palavra de Deus, de deixar o louvor, deixar uma cesta de Natal, um trabalho de Natal também para o Senhor. Mas o principal que nós queremos fazer é Jesus para o seu coração. A Bíblia diz que todos nós devemos confessar. O Senhor quer confessar Jesus como Salvador nesse dia?
aceitar Jesus dentro do seu coração, para Jesus fazer morada, então levanta a mão direita comigo assim. Repita comigo assim: Senhor Jesus. Repita comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a tua paz. Amém. Senhor Deus eterno Pai, te louvamos pela vida do irmão Domingos. Escreve o nome dele no livro da vida, Senhor. Ô, glória. Aquele grande dia do Senhor, Pai, quando nós estivermos ali com o Senhor na eternidade, que nós venhamos ter o prazer de receber, de encontrar o teu filho ali, Senhor, naquelas ruas de ouro, naquele céu de glória. Ó Deus, em nome de Jesus, que o teu Espírito, Senhor, se apodere do Domingos, ó Pai, concretizando a grande obra da regeneração. Perdoa os seus pecados, perdoa os seus erros, ó Pai. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e ministramos a tua paz, a tua presença aqui neste lar, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A nossa vida em Portugal é mais assim do que assim, tá bem? Às vezes as pessoas gostam muito de pregar com o microfone. A nossa vinda no Brasil, nós estamos pregando desde o dia 21. Nós chegamos em São Paulo, em Pereira Barreto, para pregar no Congresso de Missões. Depois descemos para Uberlândia. Do dia 21 até hoje, nós ficamos só 3 dias sem pregar. E grandes igrejas nós ministramos a palavra do Senhor. Mas lá em Uberlândia, que é a nossa cidade, eu fui à procura dos meus amigos, antes de eu me converter. Eu me converti dentro de uma casa de recuperação para dependente químico. Quando eu aceitei Jesus com 27 anos de idade, eu tinha perfurações de bala, de faca no meu corpo, passei por várias ocorrências policiais. E o Senhor me arrancou de lá. Nós vivíamos uma miséria, não diferente desse barraco que você viu, era o barraco que eu vivia com a minha esposa e 3 filhos na cidade de Uberlândia. Então, quando eu chego lá, eu vou atrás deles. Então, eu já fiz culto na praça, eu já fiz culto com os moradores de rua nessa viagem nossa agora. Porque à noite eu prego no altar e durante o dia eu vou atrás deles. E aonde eu vejo um mendigo, aonde eu vejo um morador de rua, eu não consigo passar direto. A maioria das vezes, quando eu saio, eu chego em casa, eu estou com mau cheiro, porque eu abraço, eu converso, eu dialogo, eu prego a palavra do Senhor. Inclusive, na sede hoje, para chegar na sede, eu vi que tem algumas pessoas morando ali do lado ali. Eu já fico atento para ver essas pessoas. Porque nós temos um chamado que, às vezes, eu acredito que não é para todos. Eu acredito que não é para todos. Mas nós gostamos muito dos menos favorecidos, daqueles que vivem ali a escória da sociedade, vamos dizer assim, porque essa é a nossa história. Nós vivemos assim. Quando nós moramos em 2 invasões lá na cidade de Uberlândia, e muitas das vezes o alimento que os meus filhos comiam era um alimento que passava lá uma caminhonete no fim do dia, uma caminhonete de um povo espírita, e eles levavam dentro da caminhonete uns baldes de sopa assim. Então o pessoal da invasão, as mulheres saíam, faziam uma fila e pegava a sopa ali e levava para casa. Essa é a realidade que nós vivíamos. E nessa ocasião eu lembro que toda a família nos rejeitava. Nós hoje somos muito desligados de família. A ligação maior que nós tínhamos era a minha mãe e a mãe dela, e o Senhor recolheu as duas. Mas eu lembro que nesse período da nossa vida, ninguém queria estar perto de nós. O meu pai, uma certa vez, deu um conselho para minha esposa, falou assim, larga desse homem, que esse homem não tem futuro. Mas enquanto o meu pai via assim, o papai do céu olhava e falava, não, ele deve ter alguma utilidade. E o mais interessante que nós convertemos, sabe o que aconteceu com meu pai? Ele levantou a mão para o céu, aceitou Jesus, se batizou e hoje serve ao Senhor. Então essa é a nossa realidade ali em Portugal, nós fazemos essa linda obra. Acredito que eu devo mandar alguns vídeos para os irmãos desse próximo Natal. Inclusive esse ano passado, quando nós fomos fazer o cadastro das famílias, não passei ali o vídeo, mas eu tenho ele, eu cheguei numa casa do senhor Benjamin, era o casal e 3 filhos, o menorzinho tinha 3 anos. E lá, nessa mesma invasão de Santa Marta, agora neste momento lá em Portugal agora, que é 3 horas mais do que aqui, deve estar lá uns 8 graus, 7 graus, está frio, né? Para a nossa realidade aqui já é frio. E quando eu cheguei nessa época lá para fazer o cadastro, eles estavam tentando construir um barraco de madeira. Eles não tinham telhado, não tinha nada, e a família estava amontoada ali dentro, como se não tivesse habitante.
E quando eu cheguei lá, que eu bati palma e fui entrando para dentro, encontrei essa família com 3 filhos lá dentro. Quando eu abordei eles para conversar, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, constrói uma casa para eles. O Espírito Santo falou isso ao meu coração. Era mais ou menos dia de 15 a 16 de dezembro. E quando eu cheguei lá, que o Espírito Santo ministrou, tinha um presbítero comigo, um evangelista, que é o evangelista Heber, eu olhei para ele e falei assim, ó, Deus falou para mim construir uma casa. Você vem comigo? Ele falou, estou dentro, pastor, vamos embora. E nós apresentamos o projeto para a igreja. Cheguei na igreja e falei, irmãos, Deus falou comigo. Eu ouvi a voz de Deus. E Deus mandou construir uma casa para uma família. A igreja vem comigo? A igreja, vamos, que nós é com o senhor, pastor. E no dia 1º de janeiro de 2021, onde todos, quase todos, têm compromisso de descansar com a família, de almoçar com a família, de descansar com a família. Alguns fazem um projeto de vida dentro da igreja, não que isso é errado, mas no dia 1º de janeiro de 2021, nós estávamos lá em 43 irmãos, começando a obra que o Senhor nos ordenou começar. Com 18 dias, nós entregamos a casa para aquela família, e enquanto nós estávamos construindo, estava chegando móveis. Com 18 dias, aquela casa foi entregue, mobiliada, e aquela família está lá bem amparada para a glória do nome do Senhor. Depois eu faço questão de mandar o vídeo também da construção da casa, e você vai ver a alegria daquela família. Ou seja, a obra missionária, ela não é tão fácil como muitos pensam que é. Existem desafios. Eu tenho os meus desafios, e vocês também têm os desafios de vocês aqui no Brasil. Porque muitas das vezes nós pensamos que a obra missionária está longe. E muitas das vezes, preste atenção no que eu vou te dizer, o campo missionário é a nossa casa. Muitas das vezes é o nosso serviço, a nossa escola, a nossa rua. Por quê? Aonde houver um pecador, aí tem um campo missionário. Então, aonde Deus tem te colocado, é para você fazer missões. Então, o meu desejo nessa noite é que o seu coração seja incendiado pela obra missionária. Eu costumo dizer, aonde eu pastoreio, 17 anos lá, nós fundamos uma igreja. Agora, há 12 anos, nós fundamos uma igreja, está indo para 13 anos. Eles estiveram lá ontem, é um crente pentecostal. E 50% da igreja, nós temos cerca de 120 membros nesta igreja. 50% desta igreja, nós temos essa vantagem como pastor, que nós batizamos. Então, o meu compastor foi eu que batizei, os meus obreiros foi eu que batizei, e a igreja está lá uma benção. Eles tiveram uma vigília ontem, eles saíram da igreja, era quase 4 horas da manhã. Hoje já teve culto de manhã, eles já mandaram vídeo para mim fazer evangelismo, e eles acabaram o culto lá da noite agora, porque domingo nós temos 2 cultos. Então, há 12 anos nós fundamos essa igreja, e o nome do Senhor tem sido glorificado. Há 4 anos nós fundamos uma congregação, que é o mesmo porte da igreja sede ali, e ali o Senhor tem feito proeza. Qual que é a mensagem que nós pregamos? Jesus salva, liberta, batiza com o Espírito Santo e leva para os céus. E sabe o que está acontecendo? Jesus está salvando, Jesus está libertando, e Jesus está batizando com o Espírito Santo. Então, o Deus que está aqui é o mesmo que está lá. A obra missionária que precisa ser executada aqui é a mesma que precisa ser executada lá. O que precisa acontecer em nós é que quando nós ouvimos a voz de Deus, a quem enviarei e quem há de ir por nós, nós precisamos nos prontificar e falar, eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Para o campo missionário, para as terras estranhas, Deus não chama desocupados. Vou repetir para você entender. Para as terras estranhas, Deus não chama desocupados. Quando eu saí da casa de recuperação, eu fui congregar, e naquela congregação me tornei professor de escola bíblica dominical das irmãs, que eu amava dar aula para as irmãs ali. Depois de rápido tempo, eu me tornei superintendente da escola bíblica dominical. Depois tornei secretário de missões da congregação. No domingo nós tínhamos 3 cultos ao ar livre, pedindo energia emprestada e pregando que Jesus é bom. E ali vigília e oração e monte, até que um dia num culto como esse, Deus usa uma criança de uns 10 a 11 anos, e aquela criança estava louvando, ela começa a falar em mistério.
coloca a mão na minha cabeça e fala assim, ó, prepara as tuas malas, que tu vai atravessar o oceano e grande é a obra que eu tenho contigo naquele lugar. Então, quanto mais você envolve, mais Deus te lança projetos maiores. Então, você começa aqui, Limeira vai ficando pequeno, vai para a capital, e a hora que menos você espera, você está atravessando o oceano para pregar a palavra de Deus. E essa noite eu queria perguntar, se você ouvisse a voz de Deus agora, te perguntando, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Tem alguém que se disponibilizaria para Deus poder usar? É uma pergunta muito séria. É uma pergunta muito séria. Depois você fica aí com este pensamento. Gênesis, capítulo de número 22, onde nós fizemos a leitura da Bíblia Sagrada. A Bíblia vai dizer que Deus, depois dessas coisas, Deus vai colocar Abraão à prova. E no texto do capítulo de número 22, a Bíblia nos faz entender que Abraão estava dormindo. E de repente, ele ouve uma voz. E essa voz vai chamar Abraão pelo seu nome. E quando ele identifica a voz, ele desperta e prontamente ele responde, eis-me aqui, Senhor. E eu costumo dizer que não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Se você não teve essa experiência ainda, eu te convido a ter essa experiência no seu quarto, no seu particular, porque Deus quer comunicar com você em particular. Mas além de ouvir, e melhor do que ouvir a voz de Deus, é obedecer a voz do Todo-Poderoso, porque nem sempre a voz vai vir falando aquilo que você quer ouvir. Muitas das vezes a voz vem dizendo aquilo que nós precisamos ouvir. Então Abraão se alegra em ouvir a voz e se prontifica, eis-me aqui, Senhor. Mas a voz não se cala, a voz continua falando. E a missão dada para Abraão é uma das missões mais difíceis que eu encontro na Bíblia Sagrada. A voz vai dizer, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, aquele que tu amas, e sacrifica para mim. Seria desnecessário eu perguntar que se Deus te pedisse isso, você faria? Que com certeza você não faria. Mas Abraão era um homem que tinha relacionamento com Deus, era um homem que tinha intimidade com Deus, era um homem que tinha muito testemunho para contar daquilo que Deus havia feito na vida dele, sobre a vida dele. Então ele se prontifica dizendo, eis-me aqui, e a voz diz, olha, sacrifica, mata o seu filho. E a Bíblia vai dizer que antes do sol nascer, Abraão vai se levantar, vai preparar os utensílios para o sacrifício, vai pegar ali um jumento e 2 moços, 2 rapazes, e o seu filho por nome de Isaque, e vai caminhar em direção ao local do sacrifício. E aquela viagem vai durar 3 dias, ele procurando o lugar aonde ele vai matar o filho, aonde ele vai sacrificar o filho. Acredito eu que aqueles 3 dias foram os 3 dias mais longos da vida de Abraão. Eu acredito que ele tentava regrar cada minuto, cada segundo. Eu acredito que ele tentava aproveitar o máximo possível a presença do seu filho em vida, até que chega ao 3º dia e ele vai avistar de longe o lugar do sacrifício nas terras de Moriá. E chegando no lugar do sacrifício, antes de subir o monte, ele para ali e vai deixar ali o jumento e vai deixar ali também os 2 moços. Observe que quando Abraão saiu de casa, ele não falou com Sara, ele não falou com ninguém. Acredito eu que se ele compartilhasse a missão que ele recebeu, alguém ia impedir. Então chega no pé do monte, Abraão vai dizer, fica aqui com o jumento, e Abraão vai subir somente ele e Isaque. E eu já tenho uma notícia para você, que tem chamada de Deus na sua vida. Tem pessoas que podem caminhar conosco,
conosco somente até determinado lugar. Tem pessoas que você pode almoçar com ela, você pode jantar com ela, você pode comer pizza com ela, mas chega um momento do seu particular com Deus que estas pessoas não vai poder compartilhar com você, que elas se tornarão uma pedra de tropeço, que elas vão tentar fazer você impedir de realizar aquilo que Deus mandou você realizar. Então precisamos ter discernimento. Aqueles 2 homens foi útil para tomar conta do jumento, mas Abraão, conhecido como o pai da fé, vai deixar uma notícia com eles: olha, vocês ficam aqui, toma conta do jumento, eu e o menino nós vamos subir, nós vamos adorar e depois nós retornaremos até vós. Mas espera aí, ele está indo matar, ele está indo sacrificar, mas a mensagem que ele deixa é: nós vamos adorar e nós vamos retornar. Abraão é conhecido como o pai da fé, não é em vão. Abraão está dizendo assim: eu vou subir lá, e ainda que eu mato ele, que eu degolo ele, que eu derrame o sangue dele, o Deus que eu sirvo é capaz de ressuscitar, colocar na minha mão, e eu vou voltar com meu filho para casa. Ele está dizendo: eu vou subir. Ele não falou: eu vou subir matar, eu vou subir sacrificar. Eu vou subir, vou adorar, e depois nós retornaremos a vós. E ele deixa os moços e sobe com Isaac. E no meio daquele aparato todo, Isaac vai olhar para o pai e dizer: pai, está aqui a lenha, está aqui também o fogo, mas aonde está o cordeiro para o sacrifício? Abraão não tinha falado a missão nem para Isaac. E naquele momento Abraão abre a boca e diz: meu filho, Deus proverá para si um cordeiro. E o diálogo acaba. E acredito que eles continuam subindo aquele monte muito devagar. Abraão talvez pensativo, segurando, indagando o choro, porque ele está indo matar o seu filho. E quando chega no local do sacrifício, Abraão vai começar a organizar um altar. Ele vai começar a dar forma num altar. Ele vai juntar algumas pedras, Isaac orientando ele, e ele vai montando, pegando uma pedra daqui, uma pedra dali. Observe bem que se você fizer estudar um pouco a história, você vai ver que Isaac, aqui nesse capítulo de número 22, ele tem cerca de 15 a 16 anos. Ele não é mais um menino. E quando Isaac nasce, Abraão, conhecido como alguém que levanta altar, quando no nascimento de Isaac, Abraão não vai oferecer sacrifício. Abraão vai oferecer um banquete. Ele vai fazer uma grande festa. Para quem gosta de Bíblia sabe disso. Então ele era conhecido pelos altares, pelos sacrifícios. Agora, quando o filho nasce, ele coloca o nome do menino de Isaac, que significa riso ou alegria. Ou seja, a alegria tomou conta da casa, até mesmo porque Sara, quando recebeu a notícia, ela começou a rir. E agora Abraão tem na sua mão a promessa. Manifestou, chegou e está ali. A alegria tomou conta da casa. Abraão fez festa, fez banquete, as pessoas se alegraram. Só que do nascimento de Isaac até o capítulo de número 22, você não vai ver a Bíblia relatando que Abraão montou, ou sacrificou, ou levantou um altar para Deus. Passaram-se cerca de 15 a 16 anos sem Abraão oferecer um sacrifício para Deus. O tempo de Abraão, a atenção de Abraão, olha, estava toda voltada para Isaac. Toda a atenção de Abraão está voltada para Isaac. Isaac é a bênção, Isaac é a promessa. E quando nós olhamos para Abraão, nós falamos: como é que pode? Nós não somos muito diferentes. Muitas das vezes nós chegamos na igreja: Deus, eu quero um carro, Deus, eu quero uma casa, eu quero uma empresa, e de repente Deus dá. Aí o que acontece? Agora eu não tenho tempo de ir no culto, agora eu não tenho tempo de sacrificar, agora não tem como eu levantar o altar. Por quê? Porque eu estou muito ocupado, eu estou muito corrido. Por quê? Porque chegou a bênção de Deus, eu estou tão envolvido com a bênção que eu estou perdendo o abençoador de vista. E entre a bênção e o abençoador, eu te aconselho: fica com o abençoador. As bênçãos são passageiras. Você precisa hoje, Deus manifesta, prover. Amanhã você precisa de outra. Mas quando você anda com o abençoador, as bênçãos do Senhor te alcançarão. Abraão está ali montando o altar.
15, 16 anos sem montar altar, Abraão está montando o altar, juntando pedra com pedra. Ele já tinha montado o altar para oferecer muito tipo de sacrifício. Mas o momento agora é o altar mais doloroso da vida de Abraão. É a missão mais difícil que Abraão recebeu. Ele está montando um altar para sacrificar o seu filho. Acredito que naquele altar havia lágrimas. Não tinha pressa de montar aquele altar. Não tinha pressa de montar o sacrifício. Se aquele altar naquele dia fosse esse culto, hoje Abraão não queria que chegasse o fim do culto. Ele queria prolongar aquele momento entre ele e Deus. E Abraão está montando o altar até que o altar está pronto. Aí ele vai pegar o jovem Isaque e vai deitar ele no altar. Se você ler o capítulo de número 22 na totalidade, você vai ver que quando ele deita Isaque no altar, a Bíblia diz que ele pega umas cordas e começa a amarrar Isaque no altar. E ele amarra bem firme, não precisa ser inteligente para pensar o porquê de amarrar aquele jovem. Na verdade, se não amarra, se fosse eu e você ali com 16 anos, com o teu levantasse, era perna para quem te quer. Então Isaque, ele está amarrado no altar. E eu quero dizer para você que Deus ainda tem corda de amor para nos atar no seu altar. Porque quando Isaque está amarrado, há uma revelação do texto aqui. Quando ele está preso no altar, poderia chegar o melhor amigo, poderia ser a maior festa, poderia ser o melhor evento, poderia ser a final da Copa do Mundo, poderia ser muita coisa, muitos convites poderia chegar a Isaque, e se chegasse até ele e dissesse: Isaque, vamos lá, Isaque, vai ser bom, Isaque ia responder dizendo assim: eu não posso. E se eles continuassem insistindo, ia perguntar para Isaque: Isaque, por que você não pode? Eu não posso porque eu estou amarrado no altar, e Deus tem corda de amor. Quem tem compromisso com o altar não tem tempo sobrando para qualquer coisa. Deus ainda tem corda de amor. Precisamos ter relacionamento com o altar. Precisamos ter uma vida de altar. Quem tem vida com o altar não tem tempo sobrando para qualquer coisa. Abraão monta o altar, amarra o menino e levanta o cutelo para imolar o menino. A hora que ele levanta o cutelo, a voz brada novamente e vai dizer para Abraão assim, ó: Abraão, não faça tal coisa, pois agora eu sei que tu me amas. Sabe o que Deus está dizendo? Eu estava em dúvida se você amava mais Isaque do que eu. Agora você chegou a um estágio agora que eu tenho certeza que tu me amas. Não faça tal coisa, pois agora eu sei que tu me amas. Em momento algum, Deus queria Isaque. Em momento algum, Deus queria o sangue do Isaque. Em momento algum, Deus queria a vida do Isaque. O que Deus estava falando para Abraão é: eu estou com saudade dos altares que você levantava. Eu estou com saudade dos sacrifícios que você oferecia. E quando Deus está com saudade de mim e de você, preste atenção nisso, Ele toca onde for preciso tocar. Deus não é um ser emotivo. Deus não é um ser emotivo. Ele vem com amor, Ele vem chamando, Ele vem atraindo. Mas quando há resistência, Ele não perde o lugar dele para ninguém. Ele toca: ei, Adão, aonde tu estás? Deus está dizendo: Abraão, eu estou com saudade. Há 15 anos eu não sinto o cheiro do seu sacrifício. E Deus me trouxe aqui para dizer para você: Ele está com saudade. As suas orações estão diminuindo. O seu jejum se tornou jejum parcial. A sua fidelidade tem sido moderada. E Deus te quer em uma totalidade. Há uma preocupação com a igreja brasileira quando nós vimos para cá. Há 17 anos, quando eu saí do Brasil, eu vi com os meus olhos. Eu presenciei cultos
que Deus batizava com o Espírito Santo antes do culto começar. A nossa igreja lá era 40 minutos, os crentes já estavam de joelho dobrado. E eu vi com os meus olhos Deus batizar antes do culto começar. Eu vi Deus batizar com o Espírito Santo com o hino da harpa. Eu vi o culto começar com a harpa cristã. E Deus tomar a igreja de não ter pregação. O Pentecoste de Deus envolver a igreja. E Deus está dizendo, eu estou com saudade. Eu estou com saudade quando você vinha para adorar. Quando você vinha para sacrificar. Ei, o Senhor esta noite, Ele veio para receber o teu sacrifício. Estamos cometendo um erro crucial com o nosso Deus. Muitas pessoas estão vindo na igreja para ouvir a voz de Deus. Muitas pessoas estão vindo na igreja para sentir a presença de Deus. E eu quero dizer para você que aqui tem presença, aqui tem palavra, mas aqui não é lugar de receber, aqui é lugar de oferecer. Sentir a presença de Deus não é no culto. Sentir a presença é a hora que você acorda, Ele já está lá, meu filho, eu estou aqui, eu quero me sentir. Ouvir a voz de Deus quando você acorda, o Espírito Santo já está dizendo, eu quero falar com você, eu quero te livrar, eu quero te proteger. Culto é lugar de oferecer, é lugar de se derramar, de sacrificar. Então aproveita a oportunidade e adora. Deus está dizendo a Abraão, estou com saudade, Abraão. Estou com saudade quando eu era prioridade na sua vida. Estou com saudade quando você oferecia as primícias para mim. Estou com saudade quando você tinha tempo de sobra. Era como se Deus estivesse dizendo assim, ó, quando você não tinha a sua casa, quando você não tinha o seu carro, quando você não tinha o seu dinheiro, havia tempo de sobra. Lá na África você vai lá fazer missões, marca um culto para você ver, ninguém tem nada para fazer, eles correm todos para a presença de Deus. Mas parece que quanto mais nós recebemos, mais nós distanciamos. Deus tem um anzol para nos atrair para a tua presença. Deus me trouxe para te dizer, Ele está com saudade, cuidado, cuidado. Ele sentiu saudade de Abraão e disse assim, Abraão, o que está tomando o seu tempo? Mata. Abraão, por que você não tem mais tempo de mim, para mim? Mata o que eu te dei. Arranca o que eu te dei, porque o que eu te dou não é maior do que eu sou. Talvez você diminuiu as suas orações, talvez você diminuiu a sua fidelidade, porque hoje nos dias atuais, irmão, desculpa a expressão aqui, desculpe a verbalização do português que eu vou usar, o que está tendo de crente frouxo, obreiro descompromissados, que vão alargando e aceitando tudo, e hora que menos vê, Deus está longe, e eles estão pensando que estão perto, mas Deus está com saudade. Os princípios que nós recebemos no início da nossa caminhada, ainda continuam o mesmo, é preciso adorar, adorar em santidade, adorar como verdadeiros adoradores, porque eu tenho encontrado nas ruas do Brasil, obreiros, crentes, que outra hora eram pregadores da palavra, e arrumam um argumento dizendo, eu decepcionei com a igreja, eu decepcionei com o pastor, decepcionei com os obreiros, eu não fui chamado por uma igreja, eu não fui chamado por um pastor, eu não fui chamado por um obreiro, eu fui chamado por Deus. Tem muita gente que está tendo experiência com a igreja de Deus, mas você precisa ter experiência com Deus da igreja. Eu acredito que naquela casa de recuperação, o dia que eu aceitei Jesus, eu tive um encontro com o Deus da igreja.
O meu encontro não foi diferente de Saulo no caminho de Damasco. Eu não sei o que é que você encontrou na sua jornada, na sua caminhada, mas Deus quer relacionar com você. Abraão, agora eu cheguei a uma conclusão. Eu sei que tu me amas. Não precisa matar o menino mais. Deus não quer te machucar. Deus não quer te ferir. Ele só quer te atrair. Ele só quer a prioridade. Foi falado aqui no início do culto. Havia um culto tão lindo no jardim do Éden. Todo dia, no virar do dia, Deus descia no jardim. Adão estava lá no jardim. Então os dois conversavam, que é isso, é um culto. E todo dia Deus vinha no jardim, irmão, não tem nada melhor do que ouvir a voz de Deus. Adão estava lá e todo dia Deus chegava e conversava com Adão. E era todo dia. Um dia eu lendo o texto, eu falei, mas onde que eles arrumavam tanto assunto? Eu pensando comigo, que tanto de assunto é esse que eles arrumavam? Eu acredito que todo dia Adão tinha uma novidade para falar para Deus. Porque Deus deu missão para Adão. Adão tinha que pôr nome nos animais, Adão tinha que fazer tantas coisas. Então aquilo tudo era novidade para Adão. Então todo dia Deus chegava, Deus, olha, eu observei aquele macaco ali, o Senhor fez um negócio diferente, um negócio engraçado. Senhor, eu observei lá, tem uns peixes, tem uns negócios ali. Então todo dia tinha assunto. Até que chega um momento que o homem peca. Até que chega um momento que o homem desobedece. E aqui, preste atenção que Deus está falando com alguém aqui. Ninguém é culpado do seu fracasso. Ninguém é culpado dos seus erros. Você está frio porque você quer estar frio. Você está fraco porque você optou em estar fraco. Ninguém é culpado. Ninguém. Ó, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu comigo, mas eu sei o que aconteceu com Jesus e ele não parou. Eu não sei o que fizeram com o meu ministério, mas eu sei o que tentaram fazer com o ministério de Jesus e Jesus não parou. Isso eu sei. Até que Adão peca e de repente Deus não abandona Adão, como foi dito aqui pelo nosso presbítero. Deus chega lá no jardim e está lá assim, ô Adão, e o Adão não responde. Olha que cenário triste de alguém caído. Repita comigo, o culto era no virar do dia. Deus é pontual. Deus chega no culto. Cadê o Adão? Deu hora do culto, o Adão não veio. Chegou o dia do culto, aliás, era todo dia. Mas cadê o Adão? O Adão não vai vir no culto. Mas Deus veio no culto. E Adão agora está correndo o culto. E de repente agora, a hora que menos espera, Adão está fugindo da presença de Deus. E de repente Deus vai perguntar, ô Adão! Aí aquilo que dava prazer para Adão todo dia, agora ele revolta. Agora ele sente medo. Então todo dia, Adão, ele tinha gozo, alegria de ouvir a voz de Deus. Agora ele tem medo. Ele vai dizer assim, Senhor, deu a hora do culto, eu fiquei com medo. Deu a hora do culto, eu ouvi a tua voz e tive medo. Por quê? Ouvir a voz de Deus dá gozo em quem anda em santidade e obediência a Ele. Quando nós praticamos algo que não agrada, nós temos medo do culto. Nós temos medo do profeta, nós temos medo da revelação, mas preste bem atenção, ainda que Deus use alguém para te exortar, a Bíblia diz que Ele exorta e corrige todo aquele que Ele... Deus não veio passar a mão na cabeça de ninguém. Se Deus fosse passar a mão na cabeça de alguém, passava na mão do seu filho, Jesus. Se Ele não poupou o seu filho, irmão, para com isso. Então nós precisamos entender que Deus quer relacionar. E eu vou repetir para ficar marcado na sua cabeça. Deus está com saudade. É hora de voltar a orar mais. É hora de estar no ciclo de oração. É hora de estar na escola bíblica dominical, na consagração, no evangelismo, na comunhão com Ele. É hora de voltar. É hora de retroceder. É hora de voltar aos princípios. Tem uma notícia para você. Assembleia de Deus, Ministério de Limeira. Ontem eu pregando, Deus me deu uma revelação tão grande que eu entreguei para o pastor. Irmão, coisas que Deus gosta
é quando uma cidade para e fala assim, não vai dar certo. Coisa que Deus gosta. Quando a pessoa olha e fala assim, ó, vai dar errado. A hora que todo mundo vira o holofote, Deus fala assim, vou entrar em cena, vou reverter, porque o meu nome vai ser glorificado. Na minha vida olharam e falaram, não vai dar certo, é fracasso. Aí Deus foi lá, reverteu. Quando eu abri a igreja em Portugal, que vai para 13 anos, olha, 13 anos atrás, hoje eu tenho cara de jovem com a minha esposa. Imagina 13 anos atrás, nós tínhamos cara de menino, e tinha 4 menininhas assim, escadinha. A hora que nós começamos a igreja, lá em Portugal, o verão é 3, 4 meses, o resto é inverno rigoroso. A notícia na nossa cidade foi essa, assim, ó, esses meninos não vão passar o primeiro inverno. Juntou todo mundo, na época tinha 6 igrejas, na nossa região, 6 igrejas. Aí a notícia foi essa, esses meninos não vão passar o primeiro inverno. Aí sempre quando a igreja faz um aniversário, eu lembro disso e falo assim, ó, já passou o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, já foi 12 invernos e o Senhor está conosco naquele lugar. Não é a alegria do meu coração. Hoje só tem 2 igrejas, nós e mais uma. Então Deus gosta quando alguém vira o holofote e fala assim, ó, não vai dar nada. Ministério de Limeira, guarda isso, obreiros. Ministério de Limeira, 2022 está com tempo próprio construído. Deus me revelou lá ontem. E lá na igreja eu falo assim, irmão, eu sou muito difícil de liberar profecia. Minha esposa está aqui, ela sabe disso. Mas quando eu libero a palavra, eu fico pagando um preço em oração. Deus, o Senhor mandou eu falar, então concretiza. O que Deus vai fazer nessa cidade, vai fazer com que o nome dele é glorificado. Abraão levanta o cutelo, e ele ouve a voz, não faça tal coisa, pois agora eu sei que tu me amas. E de repente Abraão olha para trás, tem um animal pronto para o sacrifício, com chifres enganchados ali no arbusto. Mais do que depressa, ele corta as cordas que estava segurando Isaac naquele altar. Ele tira o menino do altar. Acredito que Isaac já estava com os olhos regalados, esperando aquele cutelo lhe degolar. Mas Abraão agora corta depressa, libera o menino, pega aquele cordeiro, coloca ali no sacrifício. Mais do que depressa, aquele sacrifício que parecia ser o mais doloroso se tornou o mais prazeroso. Ele sacrifica imediatamente, Deus recebe o sacrifício, e mais do que depressa ele desce aquele monte com o seu filho. Para subir foi difícil, mas para descer foi jubilando na presença do Senhor. Eu não sei como você veio oferecer o seu sacrifício aqui, mas eu quero ministrar sobre a tua vida, que o seu retorno será diferente, o seu retorno será diferente, o seu retorno será diferente. Moços, vocês fiquem aqui tomando conta do jumento. Eu e o menino, nós vamos adorar e vamos voltar. Ei, que adoração foi aquela de Abraão. Que altar foi aquele de Abraão. Que experiência foi aqueles 3 dias. Abraão ficou acomodado quase 15 anos. Você não vai ficar acomodado por muito tempo. Meu conselho para você, volte hoje. Recomece hoje. Começa a campanha na sua casa hoje. Sai daqui hoje preparado para jejuar, para consagrar, porque Deus está com saudade. Deus está com saudade. Abraão saiu de casa moribundo, calado, sem falar para Sara. Pegou os 2 moços, subiu, ofereceu o sacrifício, e agora ele volta. Se a viagem foi 3 dias para chegar no lugar do sacrifício, a Bíblia não conta quanto tempo ele demorou para chegar em casa. Mas eu acredito que ele chegou num dia. Eu acredito que ele saiu dali correndo, com aquele menino pelas ruas, ansioso para chegar em casa. E preste atenção, concluo aqui. Só tem história para contar quem sacrifica. Ninguém gosta de contar a história que parou pela metade. Ninguém gosta de dar um testemunho que parou pela metade. Aí eu estava indo tão bem, eu fiz isso, fiz aquilo, Deus me levantou, não sei o quê, e de repente parei. Ninguém gosta de contar esse tipo de história. Gosta de contar testemunho? Tem testemunho para contar quem tem vida de sacrifício perante o Senhor. Eu costumo dizer que prevalece quem permanece. Prevalece
quem permanece. Abraão volta para casa correndo. Ele volta correndo, acelerado. E ele volta com uma grande história. E a pergunta é: você acredita que daquele dia em diante Abraão deixou de sacrificar? Nunca mais. Abraão, hora nenhuma, queria Isaac. Abraão, hora nenhuma, queria o sangue de Isaac. Abraão queria Abraão. Quando chega no momento, Deus fala: Abraão, não faça, pois agora eu sei que tu me amas. O que Deus estava pedindo para Abraão? Uma prova de amor. Me dói falar o que eu falar aqui. Me dói falar o que eu vou falar aqui. Aonde Deus vai ter que te tocar para você provar o amor por Ele? Repito, Deus não é emotivo. Ah, parou no hospital, Deus está triste. Não, Deus não é emotivo. Deus é um ser supremo. Você que tem uma chamada, leve isso muito a sério. Você que tem uma chamada, você que tem um ministério, não pode se acomodar. Deus vai falar com você que nem está falando hoje. Se não resolver, Ele toca. Ele toca, irmãos. Um dia, quando eu iniciei o meu ministério, a minha esposa, nós tínhamos 4 filhos, que o filho, assim que nós converteu, veio o último filho, que já tem 18 anos. Então, todo fim de semana meu era vigília, era monte, e ela estava comigo com os menininhos. Nós levávamos um colchãozinho, uma cobertinha para a vigília. A vigília era das 11 da noite às 6 da manhã, não é isso, meu bem? E toda vez nós estávamos lá. De repente, ela entrou no estado de murmuração. Ah, mas como é que eu vou fazer isso com 4 filhos? Como é que eu vou ficar andando atrás de você com 4 filhos? Aí, de repente, um dia à noite, ela ouviu a voz que falou com Abraão. E a voz falou para ela assim, ó: o dia que os seus filhos forem impedimento, eu recolho. A voz falou e calou. Sabe o que aconteceu? Ela ia para a vigília dando glória a Deus. Ela ia para o monte dando glória a Deus. Ela ia para o culto dando glória a Deus. Deus, Ele te quer. Se coloque de pé. Deus, Ele nos quer. E talvez você está pensando: Deus está falando comigo. É com você. É com você, é conosco. Não é com você, é conosco. Nós podemos fazer mais. Nós podemos ir mais além. Talvez aqui nessa noite, talvez não, vou falar rasgado. Tem alguém aqui no nosso meio que parou. Tem alguém aqui no nosso meio que estacionou. Deus não deu essa mensagem simplesmente por dar. E Deus hoje está te dando uma oportunidade dizendo: recomeça! Recomeça! É hora de voltar! É hora de pegar de novo no arado e não olhar para trás! Arabacando Orébias. O Espírito de Deus está trabalhando aqui no nosso meio. Eu estou pregando para uma igreja. Eu estou pregando para uma igreja, pastor, que vai gerar, que vai gerar, que vai gerar, que vai produzir. Esse ambiente ficará pequeno, porque o ministério que Deus depositou na sua mão vai voltar ativa. Deus vai te fazer sonhar com almas. Deus vai te fazer, Deus vai te dar visão, Deus vai te inquietar. Ele está com saudade. Ele está com saudade. Ele já te revelou em oração. Outra hora você orava para o doente era curado. Outra hora você visitava o fraco era fortalecido. Outra hora você pregava, alguém se convertia. Outra hora você evangelizava, a pessoa voltava para Jesus. Parece que foi invertido o cenário. Parece que agora é você que está fraco e precisa de ajuda. Parece que você está doente e precisa de cura. E o Senhor está dizendo: volta hoje, volta hoje, volta hoje. Inicia tudo de novo hoje, porque eu renovo as tuas forças. Arabaxarabacanda arabagaia. Obra missionária. O mundo clama por missões. As almas estão perecendo lá no continente europeu, mas Deus não envia nenhum desocupado. Deus trabalha com quem trabalha. Você evangeliza aqui, você alcança Limeira, e a hora que ficar pequeno, Deus
fala: vai, porque eu sou contigo. Arabacando, Orébia. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. E se você sentiu que essa palavra falou com você, meu querido, e sente a necessidade de começar de novo, enquanto nós estivermos orando, você tem liberdade de vir aqui à frente, prostrar, se derramar na presença do Senhor. Uma coisa eu sei, Deus me disse, e eu reforço: Adão, onde tu estás? Eu reforço dizendo: Deus está com saudade. Chegou a hora e o aroma nos subiu. Deus está com saudade. Feche os teus olhos, curve a sua cabeça. Eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua vida agora. Senhor Deus, eterno Pai, aqui estamos, Senhor, na tua casa. Aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, meu Deus querido. E a tua palavra, ela esquadrilha os nossos corações. Oh Deus, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor falou, Pai, com Abraão naquela noite. E essa noite, Pai, o Senhor veio falar conosco. Derabacando, Orébias. O Senhor veio falar conosco. Oramandaia, Kobe, Arabaxarabacanda, Arabagaia. O Senhor veio falar conosco, o Senhor veio falar conosco. Ei, Abraão. Ei, Abraão, Abraão. Volta, Abraão. Eu estou com saudade, Abraão. Oramandai, Jacob, Arabaxarabacanda, Arabagaia. Eraman, tocou, Biaçai. Abra o teu coração. Abra o teu coração. Recebe esta graça. Recebe, recebe. Deramanda, canto, rébia. Deixa as lágrimas rolarem. Deus está com saudade. Deixa as lágrimas rolarem, deixa. Deixa as línguas estranhas fluírem, deixa. Orabandacanda, Arabaxarabacanda, Arabagaia. Nós queremos te adorar, Senhor. Toque, Espírito Santo. Toque, Espírito Santo, toca. Toque, Espírito Santo. Cura esta ferida. Deixa o Espírito Santo curar esta ferida. Você não pode parar, você não pode estacionar. É hora de avançar, é hora de avançar. Você que tem um chamado missionário, vem aqui, eu quero orar por você. Eu quero orar por você que tem um chamado na obra missionária. Saia do seu lugar, saia, venha. Darabandarabaia, candarabaxarabacandarabaia. Diramando gerbianarabaia. Eu sinto a presença dele. Eu sinto, eu sinto, eu sinto. Deixa ele ministrar no seu coração. Deixa ele ministrar no seu coração. Você não é um projeto para dar errado, não, não. Você foi projetado para dar certo.
Quantas pessoas falaram que não ia dar certo na minha vida, mas Deus não. Deus manda eu te dizer, você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para ser uma potência na mão de Deus. É por isso que o inferno se levanta. É por isso que às vezes você olha de um lado para o outro e parece que não tem ninguém para te ajudar. Você foi chamado para dar certo. Você foi chamado para ser uma potência nas mãos de Deus. Eu reforço a minha fala dizendo: o seu filho foi chamado para dar certo. O seu filho foi chamado para dar certo. A sua família foi chamada para dar certo. Olha no lugar da sua vergonha, Deus vai trazer honra dobrada. Eu sinto a glória aqui neste lugar. Eu sinto a presença aqui neste lugar. O Senhor está te chamando. Senhor, aqui estamos. Senhor, aqui estamos. Oh Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deramandaraia comanaya sai. Orababa comianaia canda rebianaia cobia sévia. Te adoramos, Jesus. Te adoramos, Jesus. Vamos orar, vamos orar. Vamos orar. Eu queria pedir aos obreiros que orassem pelo menos por uma pessoa que está aqui à frente. Os obreiros do altar, se possível, escolhessem pelo menos uma pessoa. E eu queria orar por alguém que está enfermo aqui essa noite. Se tiver alguém enfermo aí, eu quero te convidar, vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero orar por você. Deus me faz entender que tem cura aqui no nosso meio. Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu repreendo agora, Senhor, toda enfermidade que venha tentar se alojar no corpo da tua filha, na autoridade do nome de Jesus. Eu ordeno agora, enfermidade, saia em nome de Jesus. Oremando, decando, orebianaia, sai. Arabababacando, rebianaia, cobia, sépia. Senhor, tu és o médico dos médicos. Oremacandobia, sévia. Arabagando, dodo, rebianaia, candarabaia. Deus, em nome de Jesus, cura agora. Faz a obra completa. Aquele que iniciou a obra. Concretiza, Jesus. Levanta como testemunha, Senhor. Levanta como testemunho vivo no teu poder e na tua glória. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Usa, Senhor, estas mãos. Usa, Senhor, esta voz. Senhor, que este homem venha gerar almas para o teu reino. Revela para ele, Senhor, revela. Revela, Senhor, o chamado.
Oremandaia Candarabaia, Erabacando Orebia Naiacobi Arabaxarabacanda Arabagaia. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, ministramos a Tua palavra, a Tua unção, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós oramos. Se coloque de pé, volte para o seu lugar, crendo que o Senhor operou maravilhas aqui no nosso meio. Que ambiente glorioso, irmão. Que ambiente de glória. Que ambiente de glória. Oh, glória. Ei, Rabaia Cóbia sai, Birabababaia, Arabacambóbia sai. Oh, glória. Orabacarabacharabacandarabaia. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Iramantocóbia sé, Orabagando dodocóbia narabacharabagaia. Te adoramos, Jesus. Aramantocóbias. Aramandacando rébia. Arabagando dodorébia naia sai. Igreja minha, vim hoje transmitir-vos uma mensagem. Tenho eu saudade e estou dando oportunidade. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Você é obreiro aprovado. Você é obreira aprovada. É hora de erguer a cabeça. Grande é a obra que eu tenho contigo. Rimantocóbia sébia, Eramandaia, Rimantocóbia sai. O Senhor me faz entender que tem alguém no nosso meio que se prostrou, que parou, e hoje Deus veio para te dizer: ergue a tua cabeça, recomeça de novo. Derabaia, Eramandocóbia narabachandarabagai. Não era para tu estar aqui, não era para você estar neste culto. Empecilhos veio, mas o meu espírito te forçou a entrar por estas portas. Derabacarabachandarabagaia, Remantocóbia sai. Irmãos, eu sinto um ambiente de glória. Irabababacómia naia sai. É hora de começar. É hora de recomeçar. Deus está com saudade. Adão, aonde tu estás, Adão? Adão, aonde tu estás, Adão? Orabaia, Remantocou, Xaramantocou, Bianarabacharabacandarabaгаia. Senhor, em nome de Jesus, confirma, Senhor, esta palavra ministrada. O Senhor é aquele que ainda nos permite ouvir a Tua voz. O Senhor é aquele que ainda nos permite ser sensíveis a sentir a Tua presença. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Tua noiva, oro pela Tua igreja. Senhor, que esta presença que recebemos, que esta mensagem que nós recebemos, venha continuar ecoando nos nossos ouvidos e no nosso coração. Pai, eis-nos aqui, Senhor. Faz conforme a Tua vontade e o Teu querer, meu Pai. É a nossa oração, Pai.
em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Amados, eu não posso encerrar. Tem alguém no nosso meio que quer aceitar Jesus? Tem alguém no nosso meio que quer voltar para Jesus? Se Deus tiver me trazido do outro lado no oceano, somente por causa de uma alma, eu volto para lá feliz, alegre. E o Senhor hoje me usou os meus lábios para te dizer: Ele está com saudade. Não endureça o teu coração, se entregue. Tem alguém para Jesus, dê um sinal com a mão, não vou insistir. Se tem alguém para Jesus, dê um sinal. Alguém que quer se entregar, ou alguém que quer voltar, dê um sinal com a mão, eu quero orar por você. Não tem? Se Jesus voltar agora, quem sobe? Se Jesus voltar agora, quem sobe? Se Jesus voltar agora, quem sobe? Dá glória a Deus, meu querido. Toma o seu assento. Oh, coisa gloriosa, irmão. Coisa boa, não é verdade? Oh, irmão, Jesus é muito bom. Eu lembro que quando eu aceitei Jesus, eu passei a noite em claro, dentro daquela casa de recuperação. E eu fiz de tudo de ruim na vida, tentando preencher um vazio, sabe? Aí naquela noite eu cheguei a uma conclusão, que eu precisava era da presença. Naquela noite, quando amanheceu o dia, eu não sabia conversar direito, eu falava muita gíria. Aí naquela manhã eu falei: olha, eu experimentei de tudo na vida e descobri que o que eu procurava era isso, era a tua presença. E a partir de hoje eu faço um pacto com o Senhor. Do jeito que eu corri atrás do crack, das drogas, a partir de hoje eu sou viciado no Senhor, sou dependente do Senhor. Eu quero sentir isso todo dia. Eu falei: Deus, ainda que eu tenha que dar a minha vida para sentir o que eu senti hoje, há 21 anos atrás, estava o pregador pregando Ezequiel 37. Era 4 internos e o pregador, o pastor Cláudio Cardoso. E ele pregava, e aquele dia eu aceitei Jesus e fui preenchido. Pela manhã eu falei: Pai, ainda que eu tenha que dar a minha vida, eu quero sentir, eu quero a minha dose diária todo dia. E eu gosto de falar isso que eu vou falar aqui agora. Já se passaram 21 anos. Até hoje, eu não sei o que é passar um dia sem ser renovado pelo Espírito Santo. A minha esposa está aqui. Quantas das vezes eu cheguei em casa, talvez nos dias difíceis, muitas lutas eu passei. Ministerial, saúde, familiar, financeira, muitas. E algumas das vezes passava desapercebido, eu chegava em casa e lembrava que eu não tinha sido renovado. Já teve vez de eu chegar, sentar no sofá ou na mesa, falar: não, eu tenho que sair. E eu saía sozinho para o monte. Lá no Portugal nós vai para o monte orar ainda, nós é dos antigos. Ia lá buscar a minha dose diária. Era renovado e voltava para casa. Você não tem motivo para parar. Se você conversar comigo, você não vai ter argumentação. Quem se encontra com Deus, irmão, não consegue viver mais longe dele. Quem pisou no santo dos santos, em outro lugar, não tem como, irmão. Não tem como. Amém? Então guarde essa mensagem no seu coração. Reflita no que Deus falou conosco. Eu saio daqui com uma convicção: acendeu a chama missionária no coração de alguém. Vai ficar pequena a casa, vai ficar pequena a igreja. Deus vai levantar alguém, Deus vai levantar você. E para encerrar aqui, eu concretizo dizendo: você faz missões, e essa igreja não vai caber pessoas. Olha, e do seu lado vai estar aí o seu filho sentado. Vai estar aí o seu marido, a sua esposa, o seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu vizinho, o seu amigo de trabalho. E Jesus vai ser glorificado pela instrumentalidade da igreja. Amém? Levanta as duas mãos para o céu, vamos encerrar assim. Dedo indicador da mão direita, esse daqui, ó, o de furar o bolo. Bate na palma da mão esquerda, tentando tirar o máximo de barulho. Vai, faz melhor aí, irmão. Isso aí é você fazendo missões sozinho, ó. Coloque aí o segundo dedo.
Aí é você e a igreja. Já dá alguma coisa, tá vendo? Coloque aí o terceiro dedo. Você, a igreja e o pai. Coloque aí o quarto dedo. Você, a igreja, o pai e o filho. Coloque aí o quinto dedo. Você, a igreja, o pai, o filho e o Espírito Santo. Aplauda bem forte se é para Jesus. Alguém me disse que a palma esquenta a mão, glória esquenta o coração. Então, enquanto aplauda, glorifica o nome de Jesus. Aleluia. Aleluias. Louvado seja Deus por essa palavra que veio lá do céu e lá de Portugal para as nossas vidas. Deus, a gente faz a nossa agenda, a gente faz os nossos planos, né, Fábio? Mas Deus, Ele tem o dele lá do céu. E Ele tinha preparado esta noite. E como foi dito aqui, tinha vidas que não eram para estar aqui, mas hoje estão e ouviram Deus falar. Então não feche os ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça. E eu estava para lançar um propósito aqui com a igreja. Os irmãos viram aqui, eu vou dar recado depois, vocês viram? Eu larguei de lado